Salve, rapaziada, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o narrador Guilherme e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o UFC Baku, que acontece amanhã, evento que acontece amanhã lá no Azerbaijão, em Fiziev contra Torres, Magomedov contra Michel Pereira, um grande evento que a gente tem, mais um Fight Nightzinho nesse sábado que acontece de manhãzinha, tá? 10 horas da manhã a gente vai estar acompanhando aí o UFC Baku, um bom evento, um horário interessante, né, na manhãzinha de sábado, ali pra você já acordar tendo um eventinho do UFC pra ver. E é isso, vamos analisar aqui as lutas do card principal. E eu separei aqui essas lutas para falar, começando com Bruno Ferreira contra Ikran Aliskerov. Então vamos para o nosso Bruno Hulk Ferreira, que veio de uma derrota um pouco ruim, né, para o Gregory Rodrigues aí no UFC 326 do Holloway versus o Charles Oliveira. Cara, ele perdeu com segundos do primeiro round, né? Ele tinha derrotado o Gregory, né, na revanche. Ele acabou perdendo, ele tinha derrotado o Gregory aqui, ó, em 2021. Né, no UFC, na estreia dele no UFC, depois de vir do Contender Series. E aí, mano, na revanche, eu não sei o que aconteceu com o Bruno, cara. Ele tomou uma mãozada, caiu e já era. Ele vinha de duas boas vitórias contra o Jackson McVeigh e contra o Marvin Vettori numa decisão unânime, né? Aqui no UFC 323, uma baita luta dele, né? Ele já tinha perdido pro Abus Magomedov, mas ele vinha com um hype gigante, né? O nosso Bruno Huck, que tem 33 anos e vai buscar recuperação agora no UFC Baku, cara. Jogaram ele lá para Azerbaijão por conta da derrota vexatória dele para o Gregory Rodrigues, cara. E ele vai enfrentar um cara que é o Iskran Aliskerov, um russo, 17-2, tem 33 anos também e está no UFC há um tempinho só, em 2023, venceu 4 e perdeu uma, também ganhou o contrato no Contender Series e vem de uma boa vitória no UFC 321 lá em outubro do ano passado contra o Yoon Young Park, lá no UFC 321 do Aspinall versus Gain. Ele também venceu o André Muniz em 2025, perdeu para o Whittaker, né? A única derrota dele no UFC foi para o Whittaker lá em 2024, também já havia vencido o Warley Alves e estreou contra o Phil Hawks em 2023. Ele ganhou o contrato vencendo o Mário Souza no Makimura em 2022, tá? É um cara interessante, um cara que finaliza, tá muito bom de chão. O Bruno Huck vai ter que tomar todo esse cuidado do mundo contra o Ikran Aliskerov. Cara, é um cara importante no chão, ele treina muito grappling e é um cara que o Bruno Huck vai ter que ficar ligado, porque, cara, ó, é uma luta muito difícil pro nosso brasileiro Bruno Huck, tá? O Bruno Huck é mais do striking, a gente pode até ver pelo cartel dele aqui, as vitórias dele, né? Enfim, é um cara mais de striking, ele é um cara que tem um pouco de chão, sim, tem, mas o Askerov, ele é muito bom de chão. Então acho que o Bruno Huck tem que tomar cuidado. Infelizmente, na minha opinião, eu acho que o Bruno Huck não vai vencer essa, rapaziada. Eu acho que o Bruno Huck fica pelo caminho mais uma vez nessa e, enfim, acho que daqui dá a vitória do Aliskerov, beleza? Próxima luta que eu quero falar pra vocês é o Asu Almabayev contra o Charles Johnson. Vamos falar primeiro do Almabayev. Ele é um cara do Cazaquistão, né? Da mesma, inclusive, nacionalidade do Rakhmonov. E ele é um cara 23-3, 32 anos, tá ali no auge da carreira, né? 6 vitórias no UFC e uma derrota. Ele vinha do ACB, lá, né? O Absolute Championship Berkut. E ele vem de duas vitórias muito interessantes, né? Uma contra o José Ochoa em 2025, numa decisão unânime, e agora a última contra o Alex Pérez numa guilhotina em novembro de 2025 no UFC Fight Night. Ele tinha perdido só para o Manel Kape, né, no UFC, foi a única derrota dele lá em março de 2025, né? Ele é um cara que lutou 3 vezes em 2025, é um cara que costumava ter um ritmo maior de lutas, né? Teve 2 lutas canceladas, inclusive, né? E uma foi contra o Alan Puruoso, que ele poderia ter vencido, e outra contra o Steve Erceg, que ele também poderia ter vencido, mas aí acabou sobrando o Manel Kape para ele, aí o Manel Kape é o próximo desafiante ao cinturão, né? É complicado. Também ele venceu o Matheus Nicolau, o George Johnson, CJ Vergara e o Odi Osborne, tá, no UFC. Então é um cara muito interessante, um cara bom de chão, mas principalmente um cara que vence na decisão, um cara que leva as lutas até o último round. O mais interessante dele é que ele é um finalizador nato, tá? Tem que tomar muito cuidado com a sua Almabaev no chão, porque se ele leva pro chão, é basicamente derrota dada. Ou ele vai ficar
batendo, se o cara souber defender bem o chão, ele vai bater bastante no cara e levar pra decisão unânime, porque vocês podem ver que todas as lutas que ele ganhou aqui, né, por decisão, foi decisão unânime. Ou seja, ele dominava o cara e vencia na decisão unânime. O Almabayev aí, muito bom lutador, bom ficar de olho nesse cara, que vai enfrentar o Charles Johnson, que já é um cara muito veterano do UFC, né, tem 35 anos, é um cara 8-6 no UFC, e ele vem de vitória contra o Bruno Silva numa decisão dividida no UFC Fight Night agora em março de 2026, tá? Mas ele já tinha perdido também pro Alex Perez, ele venceu o Kavanagh que depois disso venceu o Brandon Moreno, né? Ele perdeu pro Temirov, aí ele já venceu o Sumurdaev, Joshua Van ele já venceu em 2024, então ele venceu alguns caras interessantes, perdeu para uns caras interessantes também, mas ele venceu uns caras muito interessantes. É bom ficar de olho no Charles Johnson, que é um lutador muito experiente, um cara especialista no Muay Thai e é um cara que é especialista em nocautear, tá? Então vai ser um confronto de estilos ali. Charles Johnson nocauteador, o Almabayev é um cara que prefere o chão, mas eu acho que por conta disso, desse domínio no chão do Almabayev, dessa carência do Charles Johnson no chão, eu acho que o Charles Johnson vai perder, cara. Eu acho que o Charles Johnson, que é um cara que a maioria das lutas que ele venceu foi por decisão, né? Muitas decisões unânimes, claro, mas algumas decisões divididas ele perdeu também. Enfim, eu acho que o Charles Johnson não vai conseguir segurar o Almabayev, não vai conseguir segurar a pressão do Almabayev e vai ceder essa derrota aí. Eu acho que o Charles Johnson não tem chance contra o Almabayev, a não ser que ele ache uma mão, claro, é MMA, né? Mas cara, eu acho que deram uma pedreiraça pro Charlie Johnson. E lá em Baku, ainda mais perto da casa do cara, eu não tenho muita confiança no Charlie Johnson, tá? Vamos para a próxima luta da noite, que temos Nazim Sadikov contra Matheus Camilo, nosso brasileiro. Nazim Sadikov, que é do Azerbaijão, né? Vai lutar em casa, é 11-2 no UFC, tem 32 anos, ele é 4-1 no UFC, né? O cartel dele é 11-2, perdão. E ele vem de uma derrota muito dura pro Faresian lá no UFC 323. Faresian que inclusive perdeu no Fight Night anterior aí. E cara, foi uma derrota muito dura, uma derrota em que o Faresian conseguiu no finalzinho do segundo round bater nele e aí finalizar. Mas ele vinha de vitórias importantes contra o Nicolas Mota, contra o Ismael Bonfim, só contra brasileiros, né? Ele teve um empate contra o Borchev, venceu o Terence McKinney também, um cara muito interessante. E aí estreou no UFC lá em 2023, vencendo o Elder e depois o Terence McKinney, né? Aí empatou logo em seguida contra o Borchev, já venceu 2 contra brasileiros, né? Tanto o Bonfim quanto o Nicolas Mota. O Bonfim foi porque o doutor mandou parar a luta depois do round 1, né? Que ele deixou o Bonfim realmente bem zoado, então o doutor interrompeu a luta. E contra o Nicolas Mota foi um high hook, né? Então ele pegou aquele high hook, famoso high hook do Walter Walker, ele finalizou o Nicolas Mota e depois foi finalizado pelo Faresian. É um cara bom de chão, um cara que treina muito isso, né? Ele treina lá na Syndicate MMA, então é um cara muito importante no chão, o Nazim Black Wolf Sadikov, e um cara que tem um striking também interessante, tá? Então é bom ficar de olho no Sadikov, que vai enfrentar mais um brasileiro, Matheus Camilo, nosso brasileiro Jaguar Matheus Camilo, 10-3, o cartel dele, 1-1 no UFC, vem de vitória contra o Borchev, inclusive o Borchev que empatou com o Sadikov, e ele estreou no UFC perdendo pro Gabe Green numa finalização. Ele perdeu numa finalização, vencendo uma decisão unânime agora em 2025, em novembro, no UFC 322, né? Lá no card do Della Madalena contra o Makhachev. Então é importante a gente ficar de olho como vai se sair o nosso Matheus Camilo nessa luta, que é um lutador bom de chão, tá? Embora ele tenha sido finalizado, ele é bom de chão também. Não pense que o Sadikov vai dominar ele, vai finalizar o Matheus Camilo rápido, porque não vai. E o Matheus Camilo, que vem um cara mais do chão mesmo, né? Ele venceu uma por 2KO aqui, não foi no UFC, foi em outra categoria. Algumas por decisões também, mas a maioria é guilhotina. Ele perdeu por uma guilhotina, mas venceu numa finalização, venceu num Kimura, venceu num triângulo de mão. Então, assim, ele é
poucas lutas que ele venceu por KO to KO, é mais no submission mesmo. Então, cara, vai ser um confronto de estilos no chão, é muito interessante, vamos ver como o Matheus Camilo vai se comportar, né, e eu acho que o Matheus Camilo tem chance de vencer, embora eu não vou apostar nele, embora minha aposta fica no Sadikov para essa luta, tá? Aqui eu falei, né, Albabayev, eu acho que aqui o Sadikov vai lutar em casa, é uma luta importante pro cara, eu acho que ele vai vencer o Matheus Camilo, mas não vai ser uma luta fácil para o Sadikov, eu acho que o Matheus Camilo tem muitas chances nessa luta, embora, como eu disse, não vou apostar no Matheus Camilo, beleza? Com o evento principal da noite, temos Michel Pereira contra o Charabulet Magomedov, luta interessantíssima, tá? De Michel Pereira contra Charabulet, 32 anos, 32-14 o cartel do cara, é muito experiente, é 10-5 no UFC, um experientíssimo deve ser, com aquele estilo de luta dele que era único na época, né? Ele vem de vitória contra o Zach Reese numa decisão dividida agora em fevereiro de 2026. Ele vinha de 3 derrotas seguidas, uma pro Kyle Dalkaus, uma pro Abus Magomedov e uma pro Anthony Fofinho Hernandes no Ground and Pound, no main event, né? Que ele teve a grande chance da carreira dele, que foi contra o Fofo, e aí ele acabou perdendo, né? Mas ele vinha de muitas vitórias, né? Venceu o Potieria, venceu o Olezechuk, que vai estar nesse card também, venceu o Petroski, né? Ele tinha um estilo de luta muito interessante, venceu o Pozinibio, né? O André Fialho, né? O Nico Price, o Carlos Williams, né? Então ele venceu caras muito interessantes no UFC, com um estilo de lutas maravilhoso que ele tinha naquela época. É um cara muito interessante, ele lutou bem contra o Zach Reese, mas cansou, né? Ele vai lutar 3 rounds, ainda bem, dá pra ele ter se ele treinou mais o gás dele, ele consegue lutar bem os 3 rounds, porque no último evento ele conseguiu lutar bem o primeiro, no segundo ele já foi cansando, e no terceiro ele já tava zoado, né, o Michel Pereira, né, um demolidor Michel Pereira. Mas, cara, confio nele, vai enfrentar um cara duríssimo, que é o Charabulet Magomedov, é um cara 16-1, né, perdeu somente uma luta no cartel dele, uma luta somente no UFC ele perdeu, né, venceu 5 lutas, é um cara que tem 2 empates, né, uma contra o Edson Barbosa no hype, e uma contra o Tsariukan também no hype. E aí, no UFC, a última luta dele foi em julho de 2025, né, contra o Marc-André Barriot, né, e ele venceu numa decisão unânime, perdeu pro Michael Venom Page, cara, é difícil você perder pro Michael Venom Page, cara, porque ele, cara, tudo bem, Michael Venom Page já foi mais hypado, é um cara que não dá soco, cara. É um cara que você deixa de dominar se você quiser. E o Charabulet vacilou pra caramba contra o Michael Page aqui. Mas ele tinha vencido o Petrosian, venceu o Olezechuk também, venceu o Trócoli lá em 2024. E estreou no UFC vencendo o Bruno Silva lá em 2023, né? Mas, cara, Charabulet, muito bom lutador, principalmente de chão. Ele leva muito pro chão, é um cara que é acostumado a lutar 3 rounds, tá? É um cara que nunca lutou um main event na vida dele, então ele é um cara que é acostumado a lutar 3 rounds. Ele é um cara que geralmente leva pra decisão. As únicas lutas que ele venceu que não foram pra decisão foi em finalização. Uma contra o Petrosian e uma contra o Antônio Trócoli. De resto, rapaziada, no UFC foi todas pra decisão. Contra o Bruno Silva foi decisão, contra o Olezechuk foi decisão, contra o Michael Venom Page foi decisão, contra o Marc-André Barriot foi decisão. Então, é um cara que leva muito pra decisão e é um cara muito duro no chão. O Michel Pereira vai ter que tomar muito cuidado com o Magomedov no chão, cara. Ele é muito bom de chão, o Charabulet. Tem que tomar cuidado, um cara muito interessante. E eu acho que ele vai vencer o Michel Pereira, cara. Ele tá mais perto de casa também, a torcida vai estar apoiando o cara. Eu não vejo o Michel Pereira, se ele levar o Michel Pereira pro chão, eu não vejo o Michel Pereira conseguindo segurá-lo, tá? Agora, é claro, se o Michel Pereira surpreender a todos e lutar de um jeito que ele não vem lutando há tempos, ele até pode vencer o Charabulet, mas, cara, eu confio no Michel Pereira? Confio, mas eu acho que o Charabulet vai voltar pra vencer, não vai perder pro nosso Michel Pereira. E, infelizmente, tô apostando só contra os brasileiros hoje, cara, mas é porque é um card duro, com caras duros, caras lutando perto de casa, então assim, eu tenho que falar a realidade, né, rapaziada? Eu tenho que falar o que eu penso, e é isso que eu penso, tá? E vamos pro main event da noite com Rafael Fiziev contra Manuel Torres. Manuel é louco Torres. Fiziev vem de derrota duríssima pro Maurício Ruff, tá? Saiu até do ranking, inclusive. Como tá na capa, vocês podem ver. Será que o Fiziev vai
voltar a ser o mesmo. É um cara 7-5 no UFC, era muito respeitado, né? 33 anos, veio de uma derrota muito dura pro Ruff, né? Em 2025, agora, não, em 2026, perdão, em janeiro, no UFC 325, né? Ele vinha de vitória contra o Bahamondes, né? Em junho de 2025. E aí ele vinha de uma sequência muito ruim, né? Uma decisão majoritária contra o Justin Gaethje, perdeu pro Matheus Gamrot num 2KO e perdeu numa decisão pro Justin Gaethje, né? Então, cara, complicado demais, né? Aí ele vinha de vitória já contra o Rafael dos Anjos, venceu o Brad Riddell, venceu o King Green, venceu o Moicano lá em 2020, venceu o Jack Tease, venceu o Alex White, ele vinha, né? Ele entrou no UFC perdendo pro Mustafaev, mas depois, cara, ele vinha, embarcou aqui, ó, 6 vitórias seguidas até chegar no Justin Gaethje, tomar uma decisão majoritária, perder pro Gamrot e perder numa revanche contra o Justin Gaethje numa decisão unânime também aqui. Aí ele veio, se recuperou logo em junho e venceu o Bahamondes para depois agora voltar em janeiro de 26 e perder para o Maurício Ruff, tá? Mas vai lutar em casa, é um lutador da casa, né? O main event é ele que vai ser o mandante, assim, a torcida inteira vai estar com ele. E eu vejo boas chances dele contra o Manuel El Loco Torres. Aqui tem 31 anos, 17-3 no cartel dele, 5-1 no UFC. Ele vem de vitória contra o Grant Dawson por 2KO e contra o Drew Dober também por 2KO, né? Então, assim, é um cara interessante, perdeu pro Bahamondes que o Visib ganhou, mas ele venceu o Chris Duncan numa finalização, venceu o Nicolas Mota num 2KO, né? E venceu o Frank Camacho quando ele estreou no UFC num 2KO também. Então é um cara que vinha de 3 vitórias seguidas, engatou aí, perdeu pro Bahamondes e veio de mais 2 vitórias agora, né? Então, Grant Dawson é muito duro, o Drew Dober também é muito duro, e é um cara muito interessante, o Manuel Loco Torres, só que jogaram ele pro outro lado do mundo, né? Jogaram ele lá para Baku, para ele enfrentar o dono da casa e tentar se recuperar. Eu acho muito difícil, tá? A recuperação do Manuel Torres. Porém, tem muita gente que acredita nele, cara. Mas eu acho que o Fiziev vai levar melhor nessa luta. É uma luta fácil pro Fiziev? Não é uma luta fácil, mas eu acho que o Fiziev se recupera nessa luta e vai vencer o Manuel Loco Torres por um 2KO. Minha aposta seria um 2KO. Eu acho que essa luta não vai até o 5º round. Acho que essa luta termina antes, tá? Mas o Manuel Torres é um bom lutador pra gente ficar de olho também pro futuro aí do UFC ainda, tá? Não descarto ele, porque ele tá no ranking e o Fiziev não tá mais no ranking após essa atualização de ranking com o IA. O Fiziev não está mais no ranking, ok? Rapaziada, é isso. Lembrando a todos, baixem 365 Scores, o link tá na descrição aí, você pode acompanhar tudo no mundo do esporte que você quiser, tem tudo lá para vocês verem. Então eu sou muito agradecido a eles, muito agradecido a todos vocês que têm comparecido bastante aqui em peso no canal nos últimos tempos. Então é isso, gente. Demorei um pouco, falei pra caramba nesse vídeo, mas é isso. Tamo junto, rapaziada. Um abraço do narrador Guilherme.